Um livro da Ana Cristina? Eu tinha obrigatoriamente que ler este verão. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para vos falar de El Rei Nosso Senhor Sebastião José, da Ana Cristina Silva. Eu gosto muito da escrita da Ana Cristina. É uma escrita que a mim é uma escrita que eu acho que me leva pelos tempos que ela quer e me leva para os espaços que ela quer e, portanto, é uma escrita que me envolve na realidade do livro. E este não foi exceção. Eu li já, se não li todos, li quase todos, acho que não li todos, li quase todos os livros da Ana Cristina Silva, dos últimos li todos. É uma escrita sempre que me envolve e que me leva para o lugar e o tempo em que o livro se passa. Este é um romance sobre, obviamente, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, e começa exatamente no terremoto de 1755. E a partir daí dá-nos uma perspectiva de todo o processo do Marquês de Pombal. A primeira coisa que eu quero salientar é a parte da investigação. E a parte da investigação sobre o nosso Marquês de Pombal. E porquê, num romance histórico, é natural que haja investigação? Porque eu acho que já muito se escreveu, já muito se disse e já muito se leu sobre Sebastião José. E, portanto, era muito fácil cair nos lugares comuns e fazer, digamos que, reproduzir uma imagem deste estadista. Acontece que a Ana Cristina não faz isso. A Ana Cristina acaba por nos dar elementos que eu, pelo menos, não sabia, acaba por nos dar, para mim, uma outra imagem do Marquês de Pombal. No fundo, eu acho que o que a Ana Cristina aqui faz é humanizar esta figura, não torná-la bonzinho, ou não torná-lo, foi coisa que ele não foi, portanto não poderia ser, mas humanizá-la no sentido de nós percebermos algumas das suas atitudes, no sentido de nós percebermos porque é que ele reage de determinada maneira a algumas coisas, porque é que para ele se torna fundamental algumas vinganças, porque é que para ele se torna importante reagir de determinada maneira ou ser de determinada forma. Há aqui muitos aspectos, nomeadamente alguns aspectos menos bons que ele sofreu, eu diria mesmo de humilhação, e que depois vem a explicar algumas atitudes que ele toma quando chega ao poder. Na verdade, o Marquês de Pombal não é uma figura simpática, não é uma figura que nos deixe indiferentes, mas o que a Ana Cristina aqui faz é, no fundo, ao me dar o conhecimento que eu não tinha de alguns aspectos que se passaram antes dele ser o Marquês de Pombal, porque nós vemos sempre o Marquês de Pombal quase como se ele tivesse nascido no terremoto, não é? Portanto, aquela ideia de que houve o terremoto, ele aproveita-se daquela desgraça, começa uma ascensão sobre Dom José que lhe permite depois fazer tudo aquilo que nós conhecemos, de bom e de mau, porque no fundo ele ajudou também na altura do terremoto a salvar Lisboa, nomeadamente das doenças, nomeadamente de outros aspectos. A própria reconstrução da cidade também é uma ideia dele, mas a verdade é que quando a Ana Cristina vem para trás do terremoto e nos dá essas informações, nós acabamos por perceber que as atitudes que ele tem quando o poder lhe chega às mãos, e ele é um homem que, digamos que o procurou,
fez por isso, e nesse aspecto ele é determinado, tem uma justificação, ou seja, houve uma história passada que no fundo, eu não diria que justifica, mas que explica porque é que o Marquês de Pombal toma determinados aspectos. Portanto, o livro é um livro que, apesar de não ser um livro muito grande, nos dá uma imagem abrangente deste Marquês de Pombal, nos dá uma imagem global deste Marquês de Pombal e nos dá, se quiserem, ou pelo menos a mim, deu-me uma imagem muito mais do homem que era o Marquês de Pombal. Não só nas suas ligações de poder, mas também o Marquês de Pombal nas suas ligações mais pessoais, nomeadamente com a sua mulher, que não era portuguesa. Bom, depois temos a adorar tudo isto, a escrita da Ana Cristina. E a escrita da Ana Cristina é qualquer coisa de fabuloso. É qualquer coisa de... Eu continuo a dizer, eu não tenho um adjetivo para classificar a beleza, para mim, da escrita da Ana Cristina e, portanto, eu quase que diria que é uma prosa poética que a Ana Cristina consegue fazer e que nos consegue dar e que consegue nos levar atrás desse fio condutor, atrás desse fio que nos conta a história e que nos consegue apaixonar logo à partida e que nos leva a querer ler o livro. Se não, vejam, eu vou-vos ler só um bocadinho do primeiro parágrafo do livro, que diz assim: nos olhos de Sebastião José, secretário do reino e ao serviço del rei, inscreve-se o horror onde há pouco havia páginas de números. Primeiro, parece-lhe ouvir um trovão, que não vem do céu, antes emana do ventre da terra em rebuliço. As paredes da sua câmara começam a tremer. Castiçais e livros caem ao chão, voam papéis. A voz da terra expande-se numa infausta algazarra como se anunciasse o fim do mundo. Sebastião José ergue-se da cadeira, porém permanece imóvel, encostado a um pilar. Tudo, mesmo a sua sombra, vacila no aposento. A oscilação das paredes retrai os seus movimentos quando sabe que deveria fugir. Num alto de esperança, há uma breve pausa na vozaria do terremoto que instantes depois recomeça num rimbombar ainda mais aterrador. Os vidros das janelas estilhaçam-se, fissuras percorrem as paredes, carreiros de larga abertura que chegam ao teto, ameaçando destruir a casa. O barulho é agora tremendamente assustador. Estrondos sucessivos e ele sem ter onde se esconder. Secretária derrubada, estátuas, quadros e candelabros no chão. O pânico paralisa-o. Longíssimos minutos em que lhe vem a imagem das filhas mortas no ano anterior. Não acredita que os mortos voltem, sobretudo sendo almas tão jovens. Ainda assim, ouve a voz da pequena Leonor Joana e o choro da bebé Mariana. Evade-se daquele terror porque o derruba um sofrimento mais forte que a vibração do terremoto. Largos momentos decorrem ainda até a terra se acalmar. Está tranquilo na companhia do fantasma das filhas, mas o corpo desenvolve um temor próprio. Dá por si no chão, com nuvens de poeira, uma máscara de pó, sentindo-se a sobreviver à morte de toda a claridade. Digam-me se isto não é fantástico. Digam-me se isto não é saber escrever. E digam-me se isto não é logo à partida dar-nos um Sebastião José diferente. Um Sebastião José muito mais, muito menos soberbo, muito mais humano, digamos assim. Um Sebastião José que se deixa levar pelas emoções num momento que deve ter sido um terror, aquele terremoto. Atenção, que logo a seguir ele dá a volta e torna-se o homem das decisões. Mas a verdade é que a primeira coisa que a Ana Cristina nos dá é este Sebastião José que se sente acompanhado pelas filhas que morreram no ano anterior
que se lembra daqueles que são os seus, e depois o capítulo continua, e que estão vivos até para só depois se lembrar do reino, se lembrar de Dom José e perceber, ou pelo menos racionalizar que tem que fazer algo para o país e tem que fazer algo para a cidade de Lisboa e que pode depois, então sim, daí vir-lhe algum proveito. Mas é outra coisa, é o de Sebastião José. E é com esta magnífica oratória que Ana Cristina inicia este livro fantástico, e é com esta magnífica escrita que toda esta história depois nos é dada. Portanto, eu acho que vale a pena conhecer a obra da Ana Cristina e, se quiserem, podem começar por este El Rei Nosso Senhor Sebastião José. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o livro da Ana Cristina Silva. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.